Olha, Tânia, eu digo até que mais do que diferenças entre TRFs, hoje nós temos diferenças entre bancas. Então, cada banca nova, hoje, de concurso, difere do concurso anterior. Nesse novo agora, do TRF, nós vamos ter do TRF da primeira região, uma inovação, que é, no nosso tribunal, pela primeira vez, a entrada de um juiz da primeira instância. Então, antes nós tínhamos sempre 3 desembargadores, uma pessoa indicada pela OAB, um advogado, e um professor, geralmente da UNB. Dessa vez nós teremos 2 desembargadores, um juiz da primeira instância, se não estou enganado, o doutor Saulo Casari, e 2 membros fora do tribunal. Isso deve mudar um pouco o perfil. Eu acredito, especialmente se for o doutor Saulo, eu não conheço ele como professor, mas acredito que ele vai puxar na área dele, até para reforçar a primeira instância. E, bom, falando do concurso geral, o que eu sempre digo, eu estava falando que é preciso tomar cuidado com a banca. Cada banca tem uma peculiaridade. Então, o que eu sempre sugiro é o seguinte: concurso para magistratura federal, você pode saber tudo, mas tem que saber, além de tudo, o que é que a banca pensa. Pelo menos os membros da magistratura. Um desembargador, ele vai pedir na prova algo que ele vê no dia a dia. Um juiz federal, ele vai pedir na prova algo que ele vê no dia a dia. Principalmente, ele vai pedir, na maioria das vezes, de acordo com o que ele faz no dia a dia. Então, nesse sentido, quando eu fui prestar o TRF da primeira região, por exemplo, eu tinha na banca o professor Torinho Neto, desembargador, que ele é adepto ao direito penal mínimo, ele é garantista. Eu tinha o desembargador Tolentino, que é muito mais voltado para o lado da fazenda do que o lado do contribuinte. Tinha também outro desembargador da área de administrativo, o doutor João Batista, que ele tinha uma obra publicada na parte de direito administrativo. Ora, você tem que saber o que eles pensam. Eu fui lá, analisei os acórdãos do Dr. Torinho, e o que caiu na prova dele foi um acórdão que ele tinha julgado, um processo que ele tinha julgado. O Dr. Tolentino montou um caso a partir do que ele julgava. O Dr. João Batista cobrou na prova conhecimentos que ele tinha exposto no livro dele. Então, é algo que eu digo assim, olha, vai para uma prova de TRF, não se preocupa com o que aquele doutrinador complicadíssimo está falando, aquela tese nova. Se preocupa com o que o desembargador, com o que o juiz federal que vai estar lá, está fazendo no dia a dia. Como ele está julgando, quais as matérias ele está analisando, quais as obras ele publicou. Então, são dicas simples e que às vezes fazem toda a diferença. Entendi, professor. Mas então, algumas pessoas devem estar perguntando o que eu vou perguntar, né? Devem estar pensando. E se eu vou fazer, então, então assim, eu não tenho, eu faço todas as provas, eu quero a magistratura federal, não importa em que região, essa é a minha decisão. Aí, então, o que eu faço? Eu vou selecionar a minha doutrina, o meu material de estudos, e aí, como eu me posiciono, conforme vão abrindo os editais, aí eu vou fazendo esse foco que o professor falou sobre as bancas, análise das bancas. Isso. Olha, eu acredito, como agora os concursos dos tribunais regionais federais, a primeira fase, me parece que está sendo uma instituição, se não estou enganado, a CESP, que está fazendo todas as primeiras fases. Eu acredito que a primeira fase não vai ter muita mudança, não. Então, é um estudo geral. Lógico, lembra um pouco da jurisprudência da Justiça Federal, mas imagino que a primeira fase é o básico. Hoje é jurisprudência em peso do STF e do STJ, alguma lei seca que sempre cai e uma doutrina em menor quantidade. Cobrar muita doutrina em prova de primeira fase acontece em alguns concursos. No que eu fiz o TRF da primeira região se cobrou, mas não é tanto a regra. Agora, à medida que o estudante avançar
da primeira fase para a segunda, por exemplo, olha, eu estou fazendo 3 concursos para a magistratura federal. Lá vamos supor, na 5ª região eu já passei para a segunda fase. Olha, então reserva um tempo para estudar para a segunda fase, para estudar a banca daquele concurso. Aí sim, aí você vai chegar na segunda fase mais bem preparado.